A estratégia de receber dividendos é uma das queridinhas dos brasileiros. Todo mundo fica buscando renda passiva o tempo todo. Inclusive quando eles vão diversificar o patrimônio lá fora, lá no exterior. Eles procuram a mesma coisa, receber dividendos. Então hoje nesse vídeo eu quero falar dos ETFs que é mais procurado para essa estratégia. O ETF SCHD. Eu quero explicar mais a fundo o que ele é, quais são os seus pontos positivos, os seus pontos negativos e, claro, lá no final eu quero falar a minha opinião mais sincera se vale a pena investir nele ou não. Então, bora pro vídeo. O ETF SCHD vem chamando muita atenção dos investidores, porque ele vem entregando ótimas rentabilidades ao mesmo tempo que ele entrega ótimos dividendos. Se a gente pegar uma média de rentabilidade dos últimos 10 anos, a gente encontra um valor de 11,45% ao ano que esse ETF entregou aos investidores. E além dessa gigantesca rentabilidade em dólar, inclusive, ele entregou também uma média de 3% ao ano de dividendos, sendo que nos últimos 12 meses ele entregou 3,66%. E a primeira coisa que você pode estar pensando é, meu Deus, que horrível! 3% ao ano? A gente tem ações e fundos imobiliários aqui no Brasil que pagam mais de 10% ao ano. Para que eu vou investir nisso? Se você tem esse pensamento, já saiba que você está um pouco equivocado, porque essa comparação não faz muito sentido. Justamente porque aqui no Brasil a gente tem a taxa de juros historicamente muito alta, sempre beirando ali os 2 dígitos acima de 10%. E muitas ações e fundos imobiliários que pagam altos dividendos, muitas vezes se beneficiam dessa alta de juros. Diferente dos Estados Unidos, que a taxa de juros histórica de lá é próxima a zero. Então não tem muito como se beneficiar da taxa de juros do país, entendeu? Essa comparação entre Brasil e Estados Unidos, quando a gente fala de dividendos, não existe. Não deveria existir, pelo menos, porque não faz tanto sentido. Mas vamos lá, vamos entregar alguns detalhes mais específicos. Afinal, o que é de fato o ETF SCHD? O ETF SCHD, ele acompanha um índice que ele pega 100 ações do mercado norte-americano. Ou seja, a primeira coisa que você precisa entender, esse ETF, todo o portfólio dele, 100% das empresas que ele investe, estão nos Estados Unidos. E para a seleção dessas 100 empresas, o ETF utiliza alguns índices fundamentalistas de qualidade, como por exemplo fluxo de caixa, ROI, crescimento de dividendo e entre outros. Mas um dos principais filtros que esse ETF tem é que essas 100 empresas que eles selecionam tem que ter um histórico de pagamento de dividendo há pelo menos 10 anos. Mas aqui eu já quero pontuar 3 pontos que, na minha opinião, são negativos. O primeiro ponto é a alta concentração que esse ETF tem. Esse ETF investe somente em 100 empresas dos Estados Unidos. Para mim já não faz sentido se expor somente aos Estados Unidos, concentrar uma parte do meu capital destinada aos Estados Unidos. Mas até mesmo se para você fizer sentido concentrar o seu capital nos Estados Unidos, poxa, lá tem mais de 4.000 empresas. Por que selecionar apenas 100? Então essa alta concentração para mim já não faz muito sentido dentro do meu portfólio. Segundo ponto que eu vejo como negativo, o fator qualidade. O ETF SCHD diz que utiliza filtros fundamentalistas de qualidade para selecionar as 100 empresas. Mas se a gente for fazer um estudo mais profundo e pegar os fatores que esse ETF possui, como a gente vê aqui na imagem, o fator valor está mais alto do que o próprio fator qualidade. E isso para mim me preocupa um pouco, justamente porque o fator valor e o fator qualidade, eles são descorrelacionados. Então a primeira coisa que a gente precisa ver aí é que o ETF talvez não esteja entregando, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, justamente o que ele promete, que é o fator qualidade. Muito pelo contrário, ele está indo para outro lado. O terceiro ponto é um ponto um pouco polêmico, e de novo sobre o fator qualidade. Apesar do ETF não seguir fielmente esse fator no momento que eu estou gravando esse vídeo, se de repente ele começar a seguir, o fator qualidade é um pouco delicado para você pôr na sua carteira, justamente porque os estudos científicos não vão na mesma direção. E os que são mais relevantes na área falam que esse ETF, o fator qualidade, não rende mais do que a média. Então, para você colocar o fator qualidade dentro da sua carteira de investimentos, você tem que saber o momento exato de vida que você está, o porquê você está colocando ele. Não basta somente colocar esse fator qualidade esperando altas rentabilidades. Isso não foi o que ele vem mostrando ao longo do tempo. O que já exclui um dos porquês os investidores estão investindo nesse ETF, que é a alta rentabilidade.
Agora, um ponto positivo que eu vejo nesse ETF é uma das regras de ponderação, ou seja, do peso dos ativos. Os ativos, as empresas que esse ETF investe, não pode passar de 4% dentro da sua composição. Então isso evita uma alta concentração de uma única empresa ou de repente de um único setor dentro do ETF. Então, apesar da alta concentração dentro do mundo, falando especificamente dentro do ETF, ele evita uma alta concentração de um único setor ou de uma única empresa. E vale lembrar que esse ETF é rebalanceado trimestralmente, mas a sua composição é revisada anualmente. Agora vamos a alguns outros pontos que podem ser relevantes para sua análise. A taxa de administração desse ETF é extremamente baixa, apenas de 0,06% ao ano. Atualmente o índice investe em 102 empresas e historicamente ele sempre fica ali na margem de 95 até no máximo 102, 103. Sempre está próximo do 100 como ele promete. Nos últimos 12 meses ele pagou 3,66% de dividendo e ele paga trimestralmente esses dividendos, como a gente consegue ver no gráfico aqui. E vale lembrar também sobre os dividendos que se você for um residente brasileiro, 30% desses dividendos já são retidos na fonte, ou seja, você não recebe o dividendo integral, apenas 70%. Bom, eu acho que pelo caminhar do vídeo você já entendeu a minha opinião sobre esse ETF, mas afinal, vale a pena ou não investir nele? E para mim, não faz sentido. Lembrando que isso não é uma recomendação de compra ou de venda, mas eu vou falar alguns pontos do porquê que eu não invisto nele. Primeiro porque eu estou na fase de acumulação, então eu quero fugir dos dividendos. Justamente porque se eu receber os dividendos, eu vou reinvestir ele para acumular mais patrimônio. Mas, pensando nos Estados Unidos, 30% já são retidos na fonte. Ou seja, sempre que eu for reinvestir esses dividendos, eu vou perder 30% da minha capacidade de reaporte. Então eu de fato fujo dos dividendos. Infelizmente nos Estados Unidos todos os ETFs sem exceção distribuem dividendos. Mas o que eu quero dizer aqui é que eu fujo dessa estratégia de dividendos. E o ETF SCHD é um dos ETFs utilizados para essa estratégia. Segundo motivo é que eu, Kaique, como investidor, gosto de ter uma exposição mais neutra. Eu não gosto de correr muitos riscos com meus investimentos. Ou seja, qualquer concentração que eu tiver dentro da minha carteira, eu vou aumentar o meu risco e vai fugir da minha estratégia, vai fugir do meu perfil de investidor. E com certeza investir no ETF SCHD aumentaria esse risco. Afinal, esse ETF ele investe em somente uma geografia, que é os Estados Unidos, e ele investe somente em 100 empresas dos Estados Unidos. Então, para minha estratégia particular, é um risco que eu não quero correr. Quando eu concentro meu capital em algo parecido como esse ETF, eu estou aumentando meu risco, o que para minha exposição não faz sentido. E o terceiro motivo, que sinceramente é o que mais me preocupa, é a discordância que esse ETF tem. Afinal, ele fala que investe em índices fundamentalistas de qualidade, mas ele está entregando justamente o oposto, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo. E eu estou enfatizando isso porque eu sei que os Estados Unidos está no momento de bolsa cara, tem algumas empresas mais baratas, então isso de fato pode mexer no fator. Mas eu invisto em ETFs para ter essa tranquilidade, para ter essa perenidade ao longo do tempo. E, poxa, esse ETF, no momento que eu estou fazendo esse vídeo aqui, não está entregando isso. Então isso me preocupou muito. Afinal, mexeria muito com a minha estratégia. Imagine eu querer concentrar o meu capital num fator qualidade e, na verdade, ele está fazendo um fator valor. Poxa, isso realmente me preocupa bastante e eu prefiro ficar de fora. Mas lembrando, eu não estou aqui para te convencer de comprar ou não esse ETF. Muito pelo contrário, eu estou fazendo um vídeo educativo para você ter seus próprios artifícios para você tomar sua própria decisão. Cada investidor é muito particular e, como eu reforcei aqui em vários momentos, é a minha estratégia, é o meu jeito de investir. O seu pode ser completamente outro e o ETF SCHD caber na sua carteira. E outro ponto que eu quero reforçar aqui é que as informações que eu trouxe desse vídeo aqui são de uma data próxima do que esse vídeo foi postado. O que eu quero dizer, dependendo do momento que você esteja vendo esse vídeo, se de repente for daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, pode ser que algumas informações desse ETF já tenham mudado. Então esse vídeo vai te ajudar muito a entender sobre ele, mas se você está vendo esse vídeo muito mais tarde do que a data que ele foi postado, eu recomendaria que você desse uma olhada para ver se as informações que eu trouxe aqui ainda estão atualizadas. Uma forma fácil e rápida de você ver essas informações atualizadas é só digitar etf.com/SCHD.
Lá você vai encontrar tudo o que eu disse aqui de forma simples, rápida e direta ao ponto. Mas e aí, você gostou desse vídeo? Se sim, não esquece de deixar o like que isso ajuda demais a gente a produzir conteúdo. Se inscreva no canal se você quer receber mais análises de ETFs e se você quer aprender tudo sobre ETF. Aqui embaixo na descrição tem o link do meu treinamento completo sobre ETFs. É só clicar e entrar para a comunidade que você vai aprender do zero ao avançado lá nos ETFs. A gente se vê numa próxima. Valeu!